Introdução ao desenvolvimento embrionário humano, do zigoto ao disco bilaminar. O que é o zigoto? O zigoto é uma célula única e diploide originada da fecundação do óvulo 2 pelo espermatozoide, que, originada a partir dessa fecundação, ela passa a gerar um indivíduo multicelular extremamente complexo. A partir do momento que surge o zigoto, a criança ela entra em estágio embrionário, ou seja, seus membros estão se desenvolvendo, seu corpo está se desenvolvendo, mas até o momento ela não apresenta características exclusivamente humanas. Apresenta características mamíferas até, como membros superiores semelhantes à nada deles, como a presença de uma caudazinha que depois vai se degradar, mas não apresenta dedos separados, por exemplo. A partir da quarta semana, indo até a oitava, começa o processo de organogênese, quando os órgãos humanos passam a se desenvolver. Ao final da oitava semana, os órgãos já terão se desenvolvido e a partir desse momento, que ele já tem órgãos humanos, que ele já tem características humanas, ele deixa de ser chamado de embrião e passa a ser chamado de feto. Infelizmente, durante esse período da organogênese, também é o período que o embrião está mais suscetível à ação de teratógenos. O que são teratógenos? São substâncias perigosas que, quando entram em contato com uma gestante, pode acabar causando a malformação do embrião e possivelmente anomalias na criança. A interseção do estudo da embriologia com o estudo da patologia é o estudo da teratologia. A teratologia, teres, do grego, diz anomalia ou monstruosidade. É o termo científico que nós damos a esses infelizes eventos. Depois que o zigoto é formado, ele pode passar até as 30 próximas horas em processo de clivagem. Clivar significa dividir. E durante o processo de clivagem do zigoto, do embrião, ou melhor, ele vai passar por um processo de rápidas e sucessivas divisões por mitose. Aí é que tá, vai se dividir tão rápido e em tão pouco tempo que as células vão estar se multiplicando, mas o citoplasma dentro delas não vai ter tempo de se multiplicar junto em volume. Então você vai ter a divisão de células e várias células cada vez menores em tamanho. Essas célulazinhas que vão ser formadas vão ser chamadas de blastômeros. No momento que os blastômeros se formam, glicoproteínas adesivas na membrana plasmática desses blastômeros passam a atrair um blastômero com o outro. Como o nome já diz, adesivar um com o outro. Essa atração que eles vão ter um pelo outro vai compactar o embrião. E esse processo de compactação forma um aglomerado meio estranho, meio irregular, meio sem forma específica, que se parece com uma fruta, a mórula. É aí que o embrião entra no estado de mórula. O que é a mórula? É a compactação dos blastômeros, as pequenas célulazinhas, que vão se colar uma na outra para deixar o embrião em forma de mórula. Pronto, já temos a mórula. O que acontece agora? O embrião vai passar pela fase de cavitação. Cavitação é a formação de uma cavidade para formar o blastocisto. Entenda. Agora que temos a mórula, vai, entre os blastômeros, começar a ter um acúmulo de fluidos. Esse acúmulo de fluidos vai permitir que os blastômeros, as célulazinhas, se organizem. Quando elas se organizarem, elas vão passar a ter um formato específico, abandonando a mórula e abrindo-se em formato de uma cavidade. Esta cavidade se chama blástula. E o embrião que possui blástula passa a ser chamado de blastocisto. Blasto, porque ele possui uma blástula, e cisto, que pode indicar na língua tanto uma cavidade como uma estrutura oca. Ambas são bem adequadas para a definição do blastocisto. Então pronto, até aqui o que supria esse embrião eram os fluidos uterinos que estavam presentes. Mas conforme o embrião vai se organizando, ele vai precisar de mais energia. E para suprir essa energia que o embrião tanto precisa, o embrião vai se fixar no endométrio, para deixar de se alimentar dos fluidos uterinos e passar a ser nutrido a partir da corrente sanguínea da mãe. Para que o embrião se fixe no endométrio da mãe, o blastocisto vai desenvolver uma camada a mais de células chamada trofoblasto. O trofoblasto é que vai realizar a comunicação do meio uterino com o embrião, para que o embrião não seja reconhecido como corpo estranho, ao invés disso seja incluído no endométrio. Esse fenômeno só ocorre por meio do sincício trofoblasto, que é uma seção do trofoblasto que vai produzir o hormônio HCG, que vai manter os níveis de progesterona altos nas primeiras semanas de gravidez. E então, com o blastocisto finalmente unido ao endométrio, aderido por meio do trofoblasto e incluído, recebido, graças a HCG produzido pelo sincício trofoblasto, que é uma seção do trofoblasto, acaba a primeira semana da gestação. A partir da segunda semana,
que o embrião está fixo em nível do endométrio, você vai ter uma união chamada disco bilaminar, chamada assim por meio por causa das duas camadas de células que vão se formar a partir do segmento destes. E assim encerramos o vídeo.